O título será Diferentes tipos de solos, diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de pastores e pastoras. A semente é a mesma, é a mensagem do Evangelho, é a palavra do Evangelho, é a palavra do Senhor, a palavra que liberta. Essa é a semente. Todos nós que estamos aqui somos semeadores dessa semente. Todos nós que estamos aqui somos ministros e ministras desta palavra. Pregamos esta palavra, lançamos esta palavra. E nós nos deparamos com diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de solos. No nosso ministério nós encontramos pessoas que estão à beira do caminho, outras que estão entre as rochas, outras que estão entre os espinhos. E encontramos pessoas que, graças a Deus, você pode dar graças a Deus aí? São de fato uma boa terra, onde a semente lançada cresce e frutifica. Mas eu quero que você pense um pouco agora sobre o tipo de pessoa que você é, o tipo de pessoa que eu sou, o tipo de terra que eu sou, o tipo de terra que você é. E aí é muito importante nós fazermos uma reflexão e procurarmos perceber aonde nós estamos. Na parábola, Jesus começa dizendo, no verso 11, este é o sentido da parábola. Ele traz a explicação, o fundamento da palavra. A semente é a palavra de Deus. Verso 12, a que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para suceder que não crendo, sejam salvos. Pessoas à beira do caminho, pessoas que permitem que o diabo roube a palavra. Falta vigilância, falta conscientização de que a palavra, ela é muito importante, e ela deve ser guardada, preservada, ela deve ser zelada todos os dias por nós. Quando falta em nós o zelo pela palavra, o zelo pelo tempo com Deus, o zelo pela busca da presença de Deus, nós ficamos à beira do caminho. Nós não conseguimos concretizar aquilo que Deus tem para nós. Quantas vezes nós começamos e paramos? Quantas vezes Deus nos dá uma visão, Deus nos dá uma direção para o nosso ministério, para a nossa igreja local, e nós ficamos no meio do caminho? É porque de fato nós já estávamos à beira do caminho, nós não estávamos vigiando, nós não criamos em nós um zelo por aquilo que Deus está nos dando como direção. Ontem bispo Paulo Rangel nos ministrou uma palavra forte, falando sobre alinhamento espiritual. Guarde essa palavra com zelo, medite nela, guarde de tal forma que ela se torne uma revelação para a sua vida, para o seu ministério. E se você não fizer dessa forma, você vai ficar à beira do caminho. E aí passa-se uns anos, muda-se de igreja, e você continua à beira do caminho. E aí nós entramos até mesmo num processo de vitimização, e começamos a falar, para mim é tudo difícil, eu não tenho oportunidade, todo mundo tem facilidades, eu não, para mim é tudo mais difícil. Pare de se vitimizar, comece a entender, se Deus te colocou onde você está, porque você é a pessoa certa para estar neste lugar. E o que vai mudar a história deste lugar é a maneira como você encarar o seu desafio. Todo desafio tem o seu preço, todo desafio tem o seu custo, e o que vai definir a sua vitória ou a sua derrota é a maneira como você encara os seus desafios. Então não fique se vitimizando, não fique olhando para as dificuldades, não fique se comparando com as outras pessoas. Entenda, o que Deus tem para você é para você. O ministério que Deus tem para você é para você.
A unção que Deus tem para você é para você. A única pessoa que vai impedir o mover de Deus na sua vida é você mesmo. Se você ficar à beira do caminho, se você não assumir o que Deus tem para você. Cada pastora que aqui está, cada pastor que aqui está, tem pontos fortes e pontos fracos. Tem áreas nas quais você é mais forte do que eu, e em outras eu sou melhor do que você, e assim nós vamos completando o corpo. Estou aqui de frente do irmão Edson Modesto, abençoado pastor na área da música. Eu não sei nenhuma nota musical. Então há um dom especial sobre a vida do Edson, há um dom especial sobre a vida do Eduardo, há um dom especial sobre a vida do Max, e cada um de nós vamos completando isso, um na vida do outro. E nós precisamos entender que todos nós somos semeadores desta palavra, todos nós somos ministros desta palavra, mas primeiro a palavra tem que chegar em nós. Antes de você lançar a palavra para alguém, a palavra tem que estar no seu coração, a palavra tem que estar consolidada na sua alma, a palavra tem que estar na sua consciência. E o que falta muitas vezes em nós é uma consciência transformada. Muitas vezes a nossa consciência ainda é mundana, muitas vezes a nossa consciência ainda é corrupta, muitas vezes a nossa consciência é uma consciência que não tem nada a ver com a palavra. Pegamos algumas frases de efeito, ouvimos algumas pregações no YouTube e tornamos essas palavras palavras de Deus. Ouvimos muita coisa boa. Guarde isso também num outro nível. Mas no primeiro nível, você tem que guardar a palavra do Senhor. Lâmpada para os seus pés é a palavra do Senhor, e luz para o seu caminho. Receba a palavra do Senhor na sua vida. Não fique à beira do caminho. Não permita que ninguém roube a palavra da sua vida. Não permita que o diabo tenha acesso ao seu coração. Não permita que o diabo tenha acesso à sua mente. Mas seja vigilante. Consolide a palavra do Senhor no seu coração. O outro solo, diz o verso 13: aqui caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Falta perseverança, não tem raiz, falta tempo no secreto com Deus, falta intimidade, falta relacionamento. Na hora da luta, na hora da provação, a pessoa desiste. É aquela pastora, aquele pastor que está todo feliz no caminhar do seu ministério naquela igreja local, e de repente ele se depara com uma oposição. Alguém faz uma crítica e ele já logo recolhe e pensa: mas estava indo tão bem, como que agora o diabo se levanta contra a minha vida? Eu não vou ficar mais nessa igreja. É uma injustiça essa palavra. Eu estou dando aqui o meu melhor. Como que alguém pode fazer uma crítica dessa a meu respeito? Meu amado, minha amada, você foi chamado para ser perseverante, para perseverar. Você não pode desistir, mesmo que as condições sejam adversas, mesmo que surjam críticas, e às vezes a crítica até é construtiva, vai te fazer melhorar, vai te fazer aperfeiçoar, vai te trazer mais para o secreto. O grande detalhe é que muitas vezes nós passamos muito tempo no público, falamos, ensinamos, nos relacionamos com as pessoas, pregamos, mas passamos pouco tempo no secreto. Queremos falar com todo mundo, ficamos o dia inteiro no WhatsApp mandando mensagem, gravamos áudios, vídeos, mas não dobramos os nossos joelhos o tempo suficiente para ouvir o que Deus tem para nos dizer no secreto. É no secreto que Deus renova as suas forças. É no secreto que Deus dá a você a direção certa. Então, pastor, então, pastora, priorize o seu tempo com Deus. Pare de ficar colocando
tantas coisas no lugar de Deus, entramos num ativismo. Achamos que se enchermos as nossas igrejas de atividades, nós vamos ganhar o mundo para Jesus. E aí nós ficamos sem tempo com Deus no secreto. Nossa liderança sem tempo com Deus no secreto. Nossa liderança fica viciada só em atividade e não nos relacionamos com aquele que é o eterno. Não cultivamos uma vida de adoração. Não temos tempo para ouvir. Não temos tempo para meditar. Não temos tempo para guardar a palavra do Senhor no nosso coração. E aí ficamos comparados à semente lançada entre as pedras. E vamos nos ferindo. E vamos ficando inclusive com o nosso coração duro. E começamos a não mais acreditar nas pessoas. Passamos a ter dificuldades de relacionamento. Quantas vezes a gente encontra irmãos nossos com dificuldades de relacionamento, não consegue perdoar, não consegue servir, não consegue relevar, não consegue amar? É porque está entre as pedras. Deus não quer isso para você, você pode dizer amém? Mas tem um outro, terceiro tipo de solo. Olha o que diz o verso 14. Aqui caiu entre os espinhos. São os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Pessoas que se perdem em meio às bênçãos, deleites da vida. Pessoas que se perdem em meio ao crescimento da igreja. Pessoas que se perdem em meio aos bons resultados do ministério. E aí nós começamos a contar a vantagem, né? Olha, minha igreja multiplicou, e a sua? Ó, eu já construí um novo templo, e você? E nós começamos a nos perder em meio às vitórias, entre aspas. Cada vitória que Deus te der, dedique mais tempo no secreto. Cada vitória que Deus te der, fique mais humilde. Cada vitória que Deus te der, sirva melhor os outros. Se Deus está te honrando, se Deus está te dando, é para você dividir, é para você influenciar, é para você levantar os outros e não abater os outros. Você pode dar um glória a Deus aí? Então é muito importante você entender que nesta parábola o Senhor está nos trazendo esse alinhamento. Você não pode viver entre os espinhos, você não pode se perder em meio às bênçãos. E você não pode se perder em meio ao que nós chamamos de sucesso ministerial, de forma alguma. Que a cada dia você possa estabelecer uma rotina ministerial saudável, uma rotina pastoral saudável, que você possa estar de fato vivendo um ministério pautado na palavra, pautado na semente, pautado na sã doutrina. Que você guarde a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor seja o seu norte, que a palavra do Senhor seja o seu plano, que o seu plano lá na sua igreja local seja viver tudo aquilo que a palavra de Deus ensina sobre a igreja. Esse é um bom planejamento, não é? Quem quer esse planejamento para a sua igreja local? Viver tudo aquilo que a palavra de Deus ensina sobre a igreja, sobre a vida cristã. Se você seguir este plano, se você trazer a palavra para todos os ambientes da sua igreja, como o bispo tem instruído, traga a palavra do Senhor para a escola dominical, traga a palavra do Senhor para as células, traga a palavra do Senhor para os ministérios, traga a palavra do Senhor para todos os ambientes da sua igreja. Que a sua igreja tenha um ambiente de instrução. E se você trouxer a palavra de Deus para todos os ambientes da sua igreja, sabe o que vai acontecer? Vai haver na sua igreja um ambiente de arrependimento. As pessoas serão confrontadas com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos leva ao arrependimento, que ela nos mostra realmente no caminho errado. Ela revela aquilo que nós estamos fazendo de errado. E essa revelação da palavra, ela nos leva a vivermos realmente uma vida nova.
E nós não podemos caminhar mais sem termos uma igreja que de fato se arrependa dos seus pecados. Pregação de Pedro após o Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Ele poderia apenas ter perguntado: quem quer batizar, gente? Alguém quer batizar? Eu estou com água aqui, hein? Ele poderia ter feito um convite light, não poderia? Ele poderia ter facilitado as coisas, não poderia? Talvez se ele fizesse só esse convite, ele teria batizado 3 vezes mais. Não poderia? Mas ele começou: arrependei-vos. Quem aqui está arrependido dos seus pecados? Quem aqui quer morrer? Quem aqui quer nascer de novo? Quem aqui quer se entregar verdadeiramente a Jesus? Se alguém quer, que seja batizado. E uma multidão se entregou a Jesus e foi batizada. A palavra de Deus, ele gera este ambiente, ela traz este ambiente de arrependimento, ela traz este arrependimento, esse ambiente de mudança de vida. E nós precisamos estabelecer um solo diferente na nossa vida. Se nós queremos que o solo da nossa igreja seja diferente, nós precisamos mudar o solo da nossa vida. O coração do pastor, o coração da pastora precisa se tornar uma boa terra. Você não pode estar mais entre os espinhos. Você não pode estar mais entre as pedras. Você não pode estar mais à beira do caminho. Voltando um pouquinho sobre aquela semente que é lançada entre os espinhos, nos fala também muito sobre a inconstância. Pessoas que querem viver um ministério de ansiedade. Cada hora copiam um modelo diferente. Você vê um modelo diferente de discipulado, você quer copiar. Você ouve um pregador diferente, você quer copiar tudo da vida dele, até as brincadeiras. Você vê uma igreja diferente, você quer copiar aquela igreja. Você pode se inspirar em muitas pessoas boas. E no reino de Deus está cheio de pessoas que você pode se inspirar. Ok. Mas não queira copiar, não. Você é único. A Ana, que está aqui na minha frente, quase minha conterrânea, ela é única. O que Deus tem para Ana Javes é para ela. É dela. A unção que Deus tem para ela é para ela e para mais ninguém. Amém, querido? O que Deus tem para o Hélito é para o Hélito, é dele. Então você precisa entender o que Deus tem para mim. E aí você se inspira, você se edifica, você recebe no corpo de Cristo muita influência boa, positiva, espiritual. O que é ruim você joga fora. O que não edifica você joga fora. O que é bom você guarda. Isso te ajuda, te faz crescer. Mas você não pode querer ser o outro. Quando você quer se tornar o outro, você fica entre os espinhos. Logo, os frutos serão sufocados e irão morrer, porque você não é aquela pessoa. Você não é aquele pastor. Lembram quando surgiu aí na mídia, né? O pastor Cláudio Duarte, que é uma pessoa com humor excelente, né? Muitos colegas nossos quiseram imitá-lo. Ficava muito sem graça, não ficava? Meu Deus, os colegas pagavam mico. Porque o que Deus tem para o pastor Cláudio Duarte é para ele. Ele sem abrir a boca, ele já é engraçado, né? Só dele olhar já é engraçado. É dele aquilo, a unção é dele. Tem como eu imitar? Não tem. Cada um é cada um. Viva o que Deus tem para você. Seja uma boa terra. O último solo, Jesus diz, aqui caiu, aleluia, na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Repita comigo: retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. São aqueles que nunca param de frutificar. Seja qual for as suas circunstâncias, não pare de frutificar. Você vai ser honrado por Deus se você determinar isso no seu coração. Você vai ser honrado por Deus, minha irmã, meu irmão, se você colocar isso no seu coração. Não pare de frutificar.
Não pare de servir a Deus, não pare de honrar a Deus, mas abra o teu coração. Ao ler a palavra todos os dias, nós aqui somos leitores da palavra, contemplamos a palavra, amamos a palavra, guardamos a palavra no nosso coração. E todos os dias você possa dizer: Senhor, me encha com a tua palavra. Tudo aquilo que você lê na Bíblia como proposta de Deus para a igreja, fala para o Senhor: eu quero viver isso aqui na minha igreja local. Eu quero viver isso aqui com o meu povo. Eu creio nessa revelação. Eu creio nessa palavra. No momento que você se dispõe a crer na palavra, você se torna uma boa terra. No momento que você se dispõe a viver tudo aquilo que a Bíblia ensina, você abre um portal de milagres na sua vida. Aleluia! Quem quer aqui que Deus opere milagres na sua vida? Milagres no seu ministério. Quem quer ver Deus salvando vidas, curando enfermos, libertando pessoas, restaurando vidas? Prega a palavra, meu irmão. Pregue a palavra, minha irmã, com autoridade, com unção. Creia em tudo aquilo que a Bíblia ensina. Creia em tudo aquilo que a Bíblia estabelece como princípio de vida, como princípio de vitória. Não negocie valores. Não negocie valores. Vivemos um tempo onde as pessoas estão negociando valores. Vivemos um tempo onde alguns pastores não querem desagradar as pessoas, né? Não, meu auditório aqui é muito seleto. As pessoas não gostam que eu falo sobre alguns assuntos. Se eu falo, por exemplo, sobre bebida, as pessoas não gostam, porque algumas pessoas bebem socialmente. Não tenha medo de pregar que os metodistas são abstêmios do álcool como bebida. Ah, mas eu fiquei sabendo que vários irmãos aqui da minha igreja bebem vinho, bebem uma cervejinha. Eu não posso pregar sobre isso. Se você não prega sobre isso, você está entre os espinhos. Você está à beira do caminho. Você está no meio das pedras. Você não está sendo uma boa terra. Só é uma boa terra o pastor, a pastora que ouve e obedece. Ouve e obedece. Ouve e fala. Não é falar de si mesmo, é ouvir do eterno. É ouvir do poderoso. Aquilo que o Pai falar, você tem que transmitir. Aquilo que o Pai te instruir, você tem que falar. Ah, se eu falar sobre homossexualidade, vão me chamar de homofóbico. Que te chamem de homofóbico. Pregue a sã doutrina. Pregue a sã doutrina. Pregue a palavra de Deus, a tempo e a fora de tempo. E se você assim fizer, você vai ser honrado pelo Pai. Você vai ser honrado pelo Pai. E se você estiver conectado com o coração do Pai, você vai produzir frutos com perseverança. Eu profetizo nessa manhã que você vai produzir frutos com perseverança. Eu profetizo um ministério abençoado. Receba em nome de Jesus. Mas para isso você precisa estar conectado com o coração do Pai, com as verdades do Pai, com a lei do Pai, com as diretrizes do céu. Nós não queremos viver as diretrizes dessa terra. Nós queremos viver as diretrizes do céu. Pastor e pastora que vivem um ministério covarde, não frutificam e permanecem à beira do caminho. Só mudam de solo. Sai da beira do caminho, vai para entre as pedras. Fica um tempo entre as pedras, vai para entre os espinhos, cansa dos espinhos, volta para a beira do caminho, ficou sufocado demais lá, volta para no meio das pedras, mas nunca se torna uma boa terra, nunca frutificam, os seus frutos nunca se consolidam, nunca permanecem. Deus não quer essa sentença para a sua vida, amém? Deus não quer essa característica para a sua vida. Se tem uma orientação episcopal que nós temos recebido e você deve guardar, eu estou guardando e estou colhendo os frutos dessa palavra do bispo Paulo Rangel. Você precisa dar o tom.
Ninguém está dizendo que você vai ser autoritário, autoritária. Não. Você tem a revelação. Você é o anjo da igreja. Deus fala com você. Não negocie isso. O pastor e a pastora que abre mão disso, ele perde o seu ministério. Ele perde. Acabou. Acabou tudo. Você é a mulher que Deus colocou lá, amém? Você é o homem que Deus colocou lá, amém? E sobre você tem uma unção específica. E essa unção, ela é gerada no secreto. Esta unção é gerada no seu relacionamento diário com Deus. É dia a dia com a palavra. É dia a dia de oração, de jejum, de monte, de consagração. É levantar mais cedo, é dormir mais tarde. É parar tudo durante um dia, desligar o celular e falar: hoje eu estou só com o Pai. E alguém te procura de um lado, procura de outro. Cadê o pastor? Cadê a pastora? Está no secreto com Deus. Hoje ninguém tem prioridade para a vida dele e para a vida dela, só o Pai. E aí eu volto a um ponto que eu falei. Nós passamos muito tempo no público. Muito tempo no público. Interagimos com multidões, usando aí as redes sociais. Mas ficamos pouco tempo no secreto. Nesse ministerial, Deus está te chamando para o secreto. Harabaxarabasúbia. Deus está te chamando para um tratar especial. Quem sabe você está meio indefinido. Você está meio entre os espinhos, sufocado pelos deleites da vida. Talvez você esteja entre as pedras, à beira do caminho. Você começa a sonhar, o diabo vai e rouba a palavra. Falta vigilância, falta perseverança, falta coragem, falta paixão às vezes. E aí nós entramos na carne, irmãos. E se tem uma carne que é muito presente na vida de pastores, é a vitimização. Para mim é tudo tão difícil. Sempre eu sou perseguido. Sempre querem me destruir. Todo pastor e toda pastora ungido de Deus, o diabo quer destruir. Amém, queridos? Se o diabo não quiser te destruir, tem alguma coisa de errado com você. Se o diabo é teu amigo, misericórdia. Igual te falava lá na faculdade, entrega a carteirinha e vai embora. Se o diabo não quer te destruir, tem alguma coisa de errado contigo. Então todo pastor é oposição às trevas. Então se alegre com o ministério que ele tem te dado. Que haja alegria no seu coração, aleluia! Que haja alegria no seu coração. Dê graças a Deus pelo ministério que Ele tem te dado. Dê graças a Deus pelos frutos que Ele tem te dado. Seja uma boa terra. Que essa boa terra possa contagiar a sua igreja. A igreja não vai ser aquilo que você não é. Tudo começa e termina no altar, na liderança pastoral. Se a liderança pastoral for uma boa terra, a igreja se tornará uma boa terra. Nesse ministerial, Deus está te chamando, Deus está te alinhando, aleluia, para ser essa boa terra. Que tudo aquilo que está impedindo você de ser uma boa terra, que saia agora da sua vida, que saia agora da sua mente, da sua consciência. Quem sabe existe em você aí o que eu chamo de uma ziquezira. O que é isso? É um negócio mal resolvido, que você não sabe aonde começou, onde terminou, da onde veio. É uma mistura de dor de barriga, dor de cabeça, dor no estômago. É um negócio na alma, que você se sente mal, incomodado. Você fica chateado com quem você nem precisa ficar. Você culpa um, culpa outro, alguém culpa você. É uma confusão. O Senhor te tira dessa ziquezira. E Ele quer te levar para estar junto dEle, para beber da fonte da água viva. O Senhor está curando a alma de muitos pastores e pastoras aqui nessa manhã. O Senhor está enchendo você da alegria. O óleo da alegria está sobre você. Eu profetizo isso sobre a sua vida hoje. Você vai incendiar a igreja local que você pastoreia. Você vai se queimar no altar.
As pessoas vão olhar para você e vão ver fogo na sua vida. Eu estou olhando aqui a minha irmã, pastora Rosa. Há mais ou menos 15 anos atrás, ela me chamou para pregar na congregação que ela estava liderando no Pechincha. Eu era pastor em Cavalcante nessa época. E eu fui com alguns irmãos da igreja de Cavalcante. Eu achei que era uma congregação montadinha, toda bonitinha, né? Eu cheguei lá, a Rosa estava limpando uma garagem onde dormia um cachorro. E vocês sabem o que o cachorro faz de noite, né? Onde ele dorme, né? Então ela estava limpando lá a sujeira do cachorro, com a vassoura, tirando toda aquela sujeira. E eu cheguei cedo, ela estava na limpeza. O culto seria tipo uma meia hora depois. Eu falei, Rosa, é aqui? Ela é. Ela sempre muito agradável, né? É aqui a nossa igreja. Eu olhei e falei, Jeová. Ela foi pegando umas cadeiras e tal. Começamos o culto, tinha no máximo umas 10 pessoas, né, Rosa? Por aí. E eu falei, meu Deus, essa mulher é doida. O lugar não tem estrutura nenhuma. Aí eu olhei para o cachorro. Falei, Rosa, ele dorme aqui toda noite? É, toda noite ele dorme aqui, que o irmão nos empresta a garagem, mas é a casinha do cachorro. Vai ver a igreja do Pechincha hoje. É Pechincha, né? Vai ver hoje. Vai ver hoje o que Deus fez naquele lugar. Eu não esqueço essa história. Sabe por quê? Rosa já chegou ali sendo uma boa terra. Ela não achava ruim dela ter que limpar a sujeira do cachorro. E era toda animadinha, né? Sempre muito agradável, aquele sorriso dela. E eu ali preguei, ela me recebeu muito bem. Hoje nós temos uma igreja consolidada no bairro. Mas uma igreja que começou lá atrás. Agora imagine se ela ficasse vitimizando. Me castigaram. O bispo não gosta de mim. Que sofrimento. Ela não teria a igreja que ela tem hoje. Estou contando isso porque eu participei dessa história. O bispo conhece muito bem essa história. Deus quer levantar você como alguém que tem visão. Visão de Deus te faz perceber aquilo que ninguém ainda viu. Aquilo que as pessoas olham e dizem, que caos. Que troço sem forma, que troço vazio. Você olha e diz, é um jardim. Olha a palmeira. Olha as vidas. Olha que não tinha nem ministério de louvor, irmãos. Ela cantava, pregava, assoviava, chupava cana, expulsava demônio, dançava na coreografia, fazia tudo. Hoje ela tem uma igreja consolidada. Sabe por quê? Aqueles que são uma boa terra, ouvem a palavra, retêm a palavra e frutificam com perseverança. Nada vai parar a sua frutificação se você for uma boa terra. Ninguém te segura. Ninguém te segura. Nada vai impedir você de alcançar os propósitos de Deus se você for uma boa terra. E para ser uma boa terra você precisa ter caráter. Você precisa ser zeloso. Você precisa zelar pelos detalhes. Aquilo que você fala, aquilo que você faz, a sua obediência a Deus, a sua obediência à palavra, a sua obediência aos seus líderes. Você deve zelar pelas mínimas coisas. Você é até chato, no bom sentido, né? Para que sobre você venha cada vez mais unção de Deus. Deus, ele não tem um pouquinho de unção para você. Deus, ele tem muita unção para você. Deus, ele não quer te dar apenas um pouco de frutos. Ele quer te dar muitos frutos. Aquele que permanece em mim e eu nele, João 15, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Que você seja essa pessoa, essa mulher, este homem que vai frutificar com perseverança, que vai ser usado por Deus, que vai ser instrumento de Deus. Amados, nós estamos num tempo de alinhamento.
Glória a Deus por isso. Mas eu quero convidar você para olhar lá na frente o resultado desse alinhamento, bispo. Meu Pai, pensa no resultado desse alinhamento. Pensa no resultado de todo esse processo que nós estamos vivendo, de instrução, de santificação e reforma de conduta, de não negociar valores, de corrigir o que precisa ser corrigido, de tratar pecado como pecado, de tratar desobediência como desobediência, de sermos fiéis à palavra. Olha o resultado disso, amado. Está agradando o coração de Deus. Sabe qual vai ser o resultado? Nós vamos frutificar com perseverança. Eu vejo uma multiplicação na nossa região. E aí eu vejo uma multiplicação na sua igreja, Alberto. Eu vejo uma multiplicação na sua igreja, André, Central de Barra Mansa. Eu vejo uma multiplicação em cada igreja local dessa região, dos nossos distritos. Eu vejo Deus superabundando a graça dele sobre nós. Mas você deve ser firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será vão. Então que você se encha de alegria nessa manhã, que você se encha de ânimo nessa manhã, para ser essa boa terra, para ser usado pelo Senhor, para ser instrumento de Deus, para ser canal do fluir de Deus aonde você está. Deus não errou na sua nomeação. O bispo não errou na sua nomeação. Deus é um Deus que trabalha com propósitos. Ele vai te honrar. Mas tudo começa no secreto. Tudo que Deus tem para fazer com você no público, primeiro Ele vai fazer com você no secreto. Se você quer chegar lá no altar e pegar fogo, pega fogo primeiro em casa. Começa a orar no secreto, no seu quarto. Começa a clamar o Senhor, falar em língua. Pode correr dentro de casa. Se você tem quintal, corra no quintal. Vai falando com Deus, entra no manto, no mistério, sapateia, profetiza. Receba tudo que você tiver em casa. Queima o máximo que você puder. Derruba até a parede. Quando você chegar no altar, você vai chegar pegando fogo. Que as pessoas possam dizer assim: olha, eu estou indo lá hoje para ver a minha pastora pegar fogo. Eu estou indo lá hoje para ver o meu pastor pegar fogo. Eu estou indo lá hoje para ser incendiado pelo poder de Deus. Chega de água com açúcar. Chega de água rala. Deus está te chamando para um tempo novo no seu ministério. Deus está te chamando para alinhar o seu coração com o coração dele. Deus está te chamando para um tempo de restituição, de reforma na sua vida. Então comece a crer. Abra os seus olhos. Comece a crer. Comece a sonhar. Comece a acreditar em tudo aquilo que Deus separou para você. Amém?